Fala galera, esse é o Mais Deus, Menos Religião. Existe um ditado que diz: todos são filhos de Deus. Mas esse ditado está um pouquinho equivocado, porque na verdade, Deus, ele é o pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus. Por mais sem sentido que essa frase possa parecer, já que se Deus é pai de todos, então pela lógica todos são filhos de Deus. Mas as coisas não são exatamente como estamos pensando. Bom, Deus, ele é diferente de nós. Nós sempre separamos a humanidade em dois lados, lado A, lado B, de um lado os religiosos, do outro lado os ateus, e para completar ainda levantamos um muro para separar os dois lados. Mas Deus não é assim. Deus não separa a humanidade em dois lados, de um lado os filhos, do outro lado os não filhos. Deus trata todos nós igual, porque todos nós fomos igualmente criados por Deus. Portanto, Deus não é pai de alguns, Deus é pai de todos, porque Deus criou a todos. Deus ama a todos nós como pai, independente de qualquer que seja a nossa particularidade, independente da nossa condição religiosa, racial, sexual, enfim. Deus é pai de todos nós e de cada um de nós. Mas nem todos são filhos de Deus, porque apesar de Deus amar a todos como um pai ama o filho, nem todos amam a Deus como o filho ama o pai. Existem muitos que tratam a Deus como se ele fosse um mito, como se ele fosse um personagem de uma história inventada. Esses não amam a Deus como um filho deve amar um pai. Portanto, esses não são filhos de Deus. Existem aqueles que tratam a Deus com indiferença. Até acreditam que Deus existe, mas Deus está lá no céu. Eles estão aqui na terra, então eles vão viver a vida deles do jeito que eles quiserem viver, porque Deus está lá no céu e Deus está lá e fica por lá mesmo. Essas pessoas não amam a Deus como um filho deve amar o pai. Portanto, essas pessoas também não são filhos de Deus. Jesus ele abordou esse assunto também. Ele diz que aqueles que creem nele, esses receberão o poder de se tornarem filhos de Deus. Com essas falas de Jesus, nós podemos ver duas coisas aqui. A primeira é que só é filho de Deus aquele que crê em Jesus. Aquele que crê no único Filho de Deus, aquele que crê em Jesus, esse se torna filho de Deus. E a segunda coisa que nós podemos ver é que Jesus não disse que aquele que crer nele, Deus vai se tornar pai dele. Não. Jesus disse que aquele que crer nele, esse se tornará filho. Porque a minha fé, ela pode gerar mudança em mim. Através da minha fé, eu posso me tornar filho de Deus. Mas a minha fé não pode gerar mudança em Deus. A minha fé não pode fazer Deus deixar de ser uma coisa e se tornar outra. A minha fé não pode fazer Deus se tornar meu pai como se ele já não fosse meu pai antes. Porque Deus já era meu pai antes mesmo que eu me tornasse filho dele. Através da minha fé em Jesus, eu posso apenas me tornar filho daquele que já era meu pai antes. Eu quero aqui agora encerrar essa mensagem, dizendo para você que está me assistindo, que se você quiser se tornar filho de Deus, você só precisa fazer uma coisa, só precisa crer em Jesus. E se por acaso você já crê em Jesus, então você já é um filho de Deus. E se você já é um filho de Deus, então viva como um filho de Deus deve viver. Siga o exemplo de Jesus, siga o exemplo do nosso irmão maior. Obedeça ao Pai como Jesus obedeceu e ame os seus irmãos como Jesus amou. Que Deus te abençoe e até a próxima.